Em alguns minutos, nós daremos início à parte do webinar no período da tarde. Só relembrando algumas coisinhas, que esse webinar é o primeiro, que é feito entre dois grupos de pesquisa, o LAND de Neurociências e o Reabilitar, de Enfermagem e Reabilitação. E esse webinar é uma tentativa de conseguirmos refletir sobre a pesquisa desde a bancada até a prática do cuidado. A parte da manhã foi a parte mais relacionada a neurociências, e a parte da tarde vai ser mais relacionada à própria reabilitação. Em alguns minutos nós começaremos, vocês podem assistir a palestra da professora Maria Manuela e depois o webinar, o Talk Science, que a Milena, doutoranda do PEN, vai coordenar, vai moderar. E podem enviar as dúvidas e comentários de vocês para o Instagram, para o Reabilitar. Certo, gente? Então, mais um pouquinho nós começamos, tá? Eu queria chamar a professora Maria Manuela, enquanto nós vamos esperando para dar o tempo para começar. Professora Maria Manuela. Professora? Olá, boa tarde. Ótimo. Só para ver se estava bom o som, vamos esperar um pouquinho, que agora são 11 horas. Hoje à tarde, então, lembrando, nós teremos no início uma conferência da professora Maria Manuela Martins, depois um talk science sobre emocionalidade com uma socióloga, com enfermeiras e com uma pedagoga, e no final nós teremos uma reflexão aos moldes do que nós já fizemos numa mesa, a professora Maria Manuela, o professor Luiz Gustavo e eu, relacionadas aos paradigmas da bancada ao cuidado, certo? Então, esse é o webinar responsável, cuja responsabilidade são de dois grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, o LAND, voltado a neurociências, que é coordenado pelo professor Adair, e o Reabilitar, voltado à reabilitação, que é coordenado por mim, professora Soraya Dornelles, ou Soraya Dornelles Chico. Certo? Eu queria, então, dando início na parte da tarde, dizer que a parte da manhã foi muito produtiva e serviu como mais um desafio para a gente tentar conectar essa separação que existe da bancada até a pessoa com algum tipo de diversidade ou de necessidade diferenciada. E esse é um processo que a gente já começou há algum tempo e está dando início, só agora tivemos a coragem de explorar, tendo em vista que ninguém tem a certeza, nem sabe direito
A gente só sabe que faz parte da universidade pública devolver o serviço que a gente faz para a população e que essa é uma das possibilidades de transformar, de aproximar o que é feito no laboratório ao que resulta no cuidado das pessoas. Então, eu vou apresentar a professora Maria Manuela. A professora Maria Manuela, o nome completo é Maria Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, uma companheira de longo tempo. Ela é enfermeira, mestre em enfermagem de reabilitação, em administração dos serviços de enfermagem, em planificação, desenho, investigação em serviços sociais de educação. Ela é doutora em ciências de enfermagem pela Universidade do Porto. Atualmente é professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto e foi a pessoa que eu tive muito orgulho de ter como parceira no pós-doutoramento. Professora Maria Manuela, o tempo é todo seu. Eu vou fechar minha câmera e o meu microfone, tá certo? Certo. E boa tarde. Aqui já é quase boa noite. E eu penso que eu vou partilhar o ecrã, mas não sei como é que eu vou partilhar o ecrã. Manuela, tu não precisa, porque a tua apresentação já está. Ok. Então, despartilha o ecrã. Já despartilho. Já despartilhei. Apresentadora, que daí deixa eu ver aqui. Tu tá como apresentadora, tu pode passar os diapositivos tranquilo aqui, estás como apresentadora, tá certo? Certo, mas eu não estou. Posso agora? Pode. Pronto, vou ver se consigo. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu espero contribuir com alguma reflexão para a temática que hoje nos encontramos aqui deste lado do oceano, e não sei se isto está a dar feedback, mas eu espero explorar um bocado o trabalho e a razão de ser de um trabalho específico de reabilitação, considerando aqui esta questão das lesões do sistema nervoso e, no fundo, vou tentar particularizar para a prática dos enfermeiros de reabilitação ou, se nós quiser, olhar as questões da reabilitação por um olhar dos enfermeiros. Provavelmente é tentar encontrar o que é diferente, considerar o que é que fazem os enfermeiros de reabilitação diferente, ou o que podem fazer, considerando que um processo de reabilitação, todos fazem parte do processo de reabilitação, quer seja a pessoa que tem a lesão, quer sejam os familiares, quer sejam os outros profissionais, todos podem contribuir para esse processo. Vamos então tentar encontrar razões para dizer que há aqui um campo específico de conhecimento que pode e deve ser desenvolvido pelos enfermeiros. E eu gostava de começar por partilhar esta ideia, que é o conceito de recuperar e de reabilitar. Porque, de facto, quando nós estamos a olhar para estes dois conceitos, há aqui algumas diferenças que o enfermeiro, no caso, o enfermeiro aqui de reabilitação, tem que se questionar se está a tentar, se tem por foco a recuperação ou a reabilitação. E eu gostava que, na perspectiva do desenvolvimento deste conceito, trazer aqui, provavelmente, o que fazem os arquitetos. E trouxe aqui umas ruínas de um convento, que, no fundo, o que se recuperasse este convento e, olhando a partir do mundo vivido naquele objeto, o que nós tínhamos era outro convento. Era, no fundo, recuperar as condições arquitetónicas de forma a ele readquirir a sua função, que era ser convento. Mas o que nós muitas vezes temos que pensar é que provavelmente este convento já não faz sentido neste ambiente, nesta sociedade, já não traz produto
de mais-valia à sociedade e nós temos que o reabilitar para outra ação. E na fotografia ao lado eu tenho o convento que foi recuperado e depois reabilitado como um hotel de luxo. E, portanto, ele teve aqui uma regeneração de uma ação própria. No fundo, ele tentou trazer para o público uma nova função. E provavelmente temos que olhar neste sentido de pensarmos, estes diapositivos estão em branco, não sei porquê, vou voltar para trás, aqui, demorou um bocadinho e peço desculpa. Os olhares sobre a questão da reabilitação têm enfoques diferentes conforme o conhecimento profissional e conforme os objetivos de cada área profissional. Provavelmente, se a gente fosse, e do que a gente lê na área da medicina, a reabilitação é um processo cuja finalidade é muito fazer com que o indivíduo recupere uma função perdida e, no fundo, também possa desenvolver determinadas atividades. Então, trata-se de um cuidado orientado para a saúde e para as sequelas, para os distúrbios, para a incapacidade funcional, para a disfunção. E, portanto, isto é um olhar diferente de, por exemplo, um arquiteto que olha para a reabilitação como uma intervenção onde se vai mudar um determinado objeto e permitir-lhe ter uma vida diferente, permitir-lhe ter aspectos e valores que vão incorporar um significado cultural, porque veio do passado, mas que lhe vai acrescentar qualquer coisa na existência desse objeto. Então, se a gente fosse aqui procurar vários autores que têm falado sobre esta questão, nós podemos dizer que este termo, que vem do latim, traz qualquer coisa ligada ao fazer, tornar hábil, tornar-se hábil, mas também podemos pensar, como disse Abreu e Lucas, que é um desempenho compatível com a exigência ou condicionalismos atuais. E isto ajuda-nos a compreender que reabilitar vai para além da função. E é aqui que nós nos podemos questionar e como é que eu, a enfermeira, vou olhar, ou o que é que eu tenho para olhar e como é que eu me integro nesta ideia de habilitar o outro a ter uma condição de vida nova. Porque não se trata, isto já é consensual. E porquê é que é consensual? Porque se nós formos mergulhar em alguns teóricos de enfermagem, os enfermeiros têm estudado e mostrado por algumas teorias que têm uma visão própria sobre o que é ser enfermeiro, sobre a pessoa, sobre o ambiente, no fundo, sobre os metaparadigmas que ligam e que orientam a nossa profissão. Então, eu trouxe aqui 3 ideias que nos ajudam a compreender como é que a enfermagem tem uma intervenção diferenciada em termos de reabilitação. Por exemplo, Calista Roy, ela traz-nos a ideia dos processos de vida humana e na capacidade e adaptação da pessoa. No fundo, ela enfatiza a promoção da saúde, a estabilidade, a homeostasia e a qualidade de vida. Poderíamos dizer que era suficiente isto para intervir em reabilitação, porque não está aqui só o reabilitar, está a levar a pessoa a ter um equilíbrio dentro de si mesmo com vista à qualidade de vida. E, portanto, à estabilidade e, no fundo, à promoção da saúde. Mas se fôssemos buscar a Rosemary Parsons, ela também nos traz aqui um aspecto interessante da visão do ser humano, em que ela diz que cada indivíduo é unitário. Portanto, a reabilitação, se a gente olhasse para aqui com olhos de reabilitação, o processo de reabilitação não é igual nunca em dois indivíduos da mesma, mesmo que eles tenham a mesma lesão. O indivíduo, por si, ele faz um processo único. Ele vai se situar numa determinada situação, vai fazer determinadas escolhas e vai desenvolver um processo. O que quer dizer que as enfermeiras, no fundo, vão ter que co-construir com ele, com essa pessoa, a nova condição de vida. E provavelmente
se nós olharmos ainda mais recentemente para o que nos diz a Fafneleis, ela acrescenta-nos aqui, ela, ao expor a enfermagem, no fundo é a teoria das transições, ela enfoca muito que a enfermagem, além da saúde, tem que promover o bem-estar. E eu acho que na reabilitação esta ideia da promoção do bem-estar é muito importante. Mas será que chega? E é este o encruzamento que provavelmente é o desafio que falou a Soraya. É que provavelmente para a área específica de reabilitação, o que nós temos escrito sobre o que é a enfermagem ainda precisa de ser mais desenvolvido para conseguirmos atingir os objetivos daquilo que nós queremos a reabilitação. E é aqui que desce, provavelmente, o termos que discutir um pouco sobre como é que nós olhamos as pessoas. E peguei na Peplau porque ela, de facto, diz que a pessoa é um ser biopsicossocial e espiritual. E porquê é que eu trouxe esta autora? Porque, de facto, ela acrescenta ao estado da pessoa o desenvolvimento constante. E é o que acontece com as pessoas que, por um motivo qualquer, tropeçaram num problema de saúde e que estão, no fundo, a fazer um novo desenvolvimento. E este desenvolvimento não é pontual, mas é constante. E esta ideia da Peplau ajuda-nos a compreender o trabalho que está pela frente para as enfermeiras de reabilitação. É que é um desenvolvimento constante. Mas se nós pensarmos nas pessoas enquanto pessoas ativas, onde não é só o indivíduo, mas também as suas famílias, os grupos sociais, então nós estamos, no fundo, à procura de capacitar e de fazer com que as pessoas aprendam uma experiência nova de viver com uma nova condição. E provavelmente aqui a reabilitação começa a fazer muito mais sentido ligar a ideia da nossa profissão ao que são as pessoas. E, portanto, quando a gente está a pensar nisto, não pode deixar de pensar que as pessoas não são só a soma das partes, mas são um desenvolvimento na sua totalidade. Ora, ao pensar desta forma e pensando em enfermagem, nós já passamos aqui 2 paradigmas. A enfermagem, a pessoa, e falta-nos aqui este que para os enfermeiros de reabilitação torna-se muito importante, que é o ambiente. E aqui eu gostava que nós entendêssemos que as práticas dos cuidados de reabilitação passam, porque é que têm que passar pelo ambiente? Porque também alguns autores da enfermagem têm dito que este paradigma faz falta para o desenvolvimento do trabalho dos enfermeiros. Quer sejam quando a gente está a olhar para os fatores externos, quer para os fatores internos, mas especificamente para os fatores externos que afetam o autocuidado. E, portanto, estamos aqui a pensar em fatores físicos, químicos, biológicos, mas também culturais e da própria comunidade. Provavelmente é de mais importante a enfermeira não se desligar desta ideia do ambiente. E se nós formos a Watson, ela diz que o ambiente refere-se à envolvência interna e externa da pessoa. E, portanto, quando estamos a fazer a reabilitação, não podemos só olhar para a lesão física interna, mas temos que olhar para a parte externa. O que é que esta lesão vai perturbar na vida da pessoa? E, portanto, se eu ficar por aqui, eu estou ainda no processo de reabilitar, mas se eu pensar como é que ela vai dar uma nova salto com aquela condição para o mundo exterior, para uma nova profissão, para uma nova forma de estar na sociedade, com aquela nova condição. Então, aqui eu já estou muito a ser influenciada por esta autora. E depois, mais uma vez, a Meleis, quando a gente pensa que a família também é importante e o grupo para que as pessoas consigam desenvolver condições para terem uma vida como desejam.
Claro que quando nós estamos a falar aqui no processo de reabilitação, provavelmente falar disto faz-nos também recuar e pensar que muito antes de nós existir, havia aspectos da vida, do conhecimento, que faziam que só os perfeitos é que eram para possíveis de estar na sociedade, até matavam-se os imperfeitos, e não vai longe esta ideia, ela percorreu esta desde antes de Cristo, mas ainda recentemente, não muito recentemente, acho eu, mas ainda muitas vezes nós deparámos-nos com pensamentos até políticos de pensar que os imperfeitos só vêm perturbar a sociedade. E o que é facto é que a nossa sociedade cada vez cria condições para haver mais gente imperfeita. Basta pensar nas guerras. E muitas vezes estas condições não são só condições que vêm do exterior para o indivíduo, mas do funcionamento interno do próprio indivíduo. E se pensarmos neste aspecto e pensarmos nas altas tecnologias que hoje temos, como era possível aqui há uns anos atrás pensarmos que fazíamos uma conferência um sábado à tarde em Portugal, que estava a ser ouvida no Brasil, portanto estamos aqui perante uma sociedade muito nova, muito diferente, e isto também leva-nos a pensar noutra coisa, é se a sociedade evoluiu, se o mundo evoluiu, cada vez mais todas as pessoas que estão no mundo têm direito a viver, a serem felizes. E começa aqui uma nova componente da reabilitação, é que não basta criar condições para o bem-estar. É importante pensarmos na parte espiritual, na felicidade das pessoas e pensarmos que nós, como enfermeiros de reabilitação, queremos trazer tudo e mais levar as pessoas a sentirem-se felizes, a terem o sucesso que elas acham que devem de ter. E aqui é muito importante que o enfermeiro não esqueça que a principal autor da reabilitação é a própria pessoa que precisa de ser reabilitada. Claro que a visão destas coisas muda um bocado conforme nós vamos percorrendo e não há muitos países onde haja estudo e concentração do conhecimento na enfermagem de reabilitação. Provavelmente há muitos enfermeiros, porque as pessoas existem, a trabalhar com pessoas com deficiência, mas há que questionar se esses enfermeiros estão a fazer reabilitação ou se estão a contribuir para a recuperação. E por isso, se a gente for pensar e resgatar alguns aspectos de alguns países, por exemplo, aqui em Portugal, nós temos a questão das competências específicas dos enfermeiros de reabilitação, que vêm da década de 60 e que têm vindo a ser melhoradas e que, no fundo, dizem que nós temos que saber cuidar de pessoas com necessidades especiais ao longo do ciclo de vida e em todos os contextos da prática. E, portanto, quando estamos a falar deste tipo de pessoas, não é só na escola, não é só no hospital, não é só nos centros de reabilitação, não é só na comunidade, é em todos os cuidados, onde há pessoas que precisem de cuidados de reabilitação, os enfermeiros aí têm que ajudar e cuidar essas pessoas. No fundo, têm que as capacitar para fazerem face à vida. E é interessante nós vermos aqui, embora seja de 2011, mas já em 2011, a Sociedade Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação dizia que era importante a reinserção e o exercício da cidadania, porque realmente o que se pretende é que a pessoa com deficiência, a pessoa com problemas, continua a ser um cidadão de pleno direito. E, portanto, muitas vezes a função do enfermeiro de reabilitação não é focada na pessoa, mas no ambiente para lhe oferecer este direito que ele tem, de ser cidadão. É claro que não podemos deixar de pensar nas capacidades da pessoa, mas também temos que pensar além disso. Mas se a gente mergulhar
no que nos dizem as colegas americanas, elas trazem-nos aqui uma ideia que nos ajuda a compreender que o enfermeiro de reabilitação tem que fazer outras coisas sem ser a recuperação, que é o promover uma vida com sucesso, como eles dizem, liderar o processo, ajudar as pessoas a passarem pela transição de uma fase para outra. E, portanto, se é verdade que elas têm, que as enfermeiras de reabilitação vão ter provavelmente algumas intervenções específicas que vão fazer com que as pessoas recuperem algumas funções, também é verdade que se têm que preocupar com o sucesso da vida das pessoas. Eu não estou-me agora a perder um bocadinho no tempo, não sei, esqueci-me, ou a Soraya não me disse, que é a que horas é que eu tenho que acabar. Mas ela me manda a calar. Então, ela, que a hora que fechar o tempo eu te aviso, desculpa. Está bem, ok. Portanto, quando nós estamos a olhar para este processo de reabilitação, provavelmente no estado da arte que nós estamos, nós vamos olhar muito para o autocuidado, para os aspectos físicos do autocuidado, como a eliminação, como a alimentação, como o ser capaz de se levantar e andar. Vamos andar muito por estes autocuidados, muito ligados à mobilidade. Vamos também falar muito de comportamentos, porque precisamos provavelmente que a pessoa reconstrua alguns comportamentos ligados ao autocontrole, porque nós vamos precisar que as pessoas se desenvolvam. Também vamos precisar que as pessoas se envolvam em termos sociais, então temos que procurar aspectos aqui da dinâmica social, mas essencialmente ter a capacidade espiritual para estar bem. E esta tem que ser provavelmente no processo de reabilitação, para o sucesso das pessoas, nós temos que ter aqui um contributo que é o estar bem, o estar feliz, o ser capaz de fazer face às condições do dia a dia, que podem ser diferentes ou podem ser difíceis, mas é importante que eu consiga olhar para estes campos todos para fazer contributos. Mas não no sentido de mim para eles, mas deles para eles. Isto é, e aqui eu vou buscar outra ideia de outra teórica da enfermagem, provavelmente bem velhinha, de 91, em que dizia que a intervenção dos enfermeiros pode ser nas pessoas doentes ou sãs, e é importante nunca esquecer que naquela altura ela dizia que no fundo era recuperar quando as pessoas não são capazes, não tenham força, nem vontade, nem conhecimentos para darem o salto na sua vida. E, portanto, ela mesma dizia, quando mesmo assim, se nada disto servir, pelo menos ajudar a morrer. Portanto, quando estamos aqui a pensar numa enfermagem de acompanhar as pessoas, nós temos que pensar que o processo de reabilitação é um processo que pode vir a vir do processo de doença, um processo comum, pode ser uma situação aguda, pode vir de uma pessoa crónica, mas também pode ter que se fazer na fase terminal. E tem todo o sentido que a gente pense que reabilitação, por exemplo, fazemos em cuidados paliativos. Como é que eu vou proporcionar o bem-estar e o sucesso no fim de vida das pessoas? Há aqui esta questão e há outra questão que cruza aqui e que o enfermeiro de reabilitação não se pode aliar, porque cada dia que eu estou com uma pessoa com deficiência, eu tenho uma situação diferente, como dissemos no princípio da nossa conversa, porque ela está num desenvolvimento constante. E este desenvolvimento constante deve-se muitas vezes àquilo que nós chamamos de adaptação à doença. Quantas vezes eu estou com o doente, e isto é muito importante que o enfermeiro de reabilitação reconheça o estadio do outro, e por isso é que há um bocadinho dizia que a reabilitação não pode ser de fora para dentro, tem que ser dentro da própria pessoa, porque não é igual trabalhar um indivíduo com deficiência que esteja na fase de negação, ou na fase da aceitação, ou na fase da raiva. E, portanto,
em cada fase que o indivíduo passa no processo de adaptação à sua nova situação, provavelmente o enfermeiro tem que ter estratégias de intervenção diferentes, tem que fazer coisas diferentes para provocar, para ajudar a construir o tal bem-estar e o sucesso que estávamos aqui a falar. Portanto, eu tenho que conhecer, tenho que avaliar, tenho que planear para reabilitar a pessoa para a vida, para a felicidade e para o sucesso. E esta é uma grande dificuldade. Provavelmente os enfermeiros têm que se dotar muito de conhecimentos profundos sobre todos os aspectos das pessoas, e aqui nas questões da neurociência é muito importante que os enfermeiros que trabalham na reabilitação, para conseguir intervir em reabilitação, para conseguir conciliar e determinar objetivos com a pessoa que tem a deficiência, com a pessoa que quer ser reabilitada, que eu vou estimular a que o seja, porque numa fase de depressão ou negação a pessoa não quer, e portanto eu vou ter que ajudar a ver o mundo, porque ela está sem força, sem vontade, não tem conhecimentos e não quer reabilitar, acha que tudo acabou, mas eu tenho que ter isto em conta, mas depois tenho que também ter em conta porque é que isto acontece naquele tipo de deficiência, e aqui eu tenho que olhar muito da parte neurológica para pensar o que é que está aqui, provavelmente físico, a perturbar este funcionamento e que leva a que a pessoa não consiga dar um salto qualitativo na construção da sua nova vida. E, portanto, é muito importante que o enfermeiro de reabilitação saiba muito sobre a anatomofisiopatologia cerebral e medular, para conseguir fazer propostas e entender qual é o momento em que deve fazer a proposta para reabilitar uma determinada pessoa. Não chega a pensar na topologia cerebral, muitas vezes temos que pensar por causa das questões físicas, por exemplo, nas pessoas que têm lesões cerebrais, vamos ter que ter muito conhecimento sobre isto para conseguirmos entender a capacidade de responder, o tempo que vai demorar a reabilitar, as propostas que eu vou fazer para esta reabilitação. E, portanto, eu não vou poder ficar-me só por questões que têm a ver com a comunicação, mas tenho que ter isto tudo em conta, mas eu tenho que ver o funcionamento cerebral no seu todo para eu conseguir estabelecer critérios para fazer propostas e para negociar propostas com as pessoas que estão no processo de reabilitação. No fundo,